Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está assistindo. Meu nome é Eduardo e esse aqui é mais um vídeo do nosso curso de Game Maker, de produção de jogos com Game Maker. Na última aula, nós aprendemos sobre objetos, sobre os tipos diferentes de eventos para objetos e também introduzimos as variáveis, questão de variáveis. E hoje nós vamos dar continuação a isso e nesta aula eu vou apresentar operações com variáveis. Então, nós vamos pegar o objeto que criamos na última aula, o objeto underline objeto. Na última aula, eu ensinei os três principais tipos de variáveis do Game Maker e ensinei também como você pode utilizá-los em um jogo. E hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre operações com variáveis. Mas antes disso, eu terei que ensinar um tipo de variável que, de uma certa forma, é mais do que uma variável em uma só. Como assim? Então, é um sistema de listas. E esse sistema, em programação, nós chamamos de arrays. Esse tipo de variável, ele serve principalmente quando você realmente quer fazer alguma lista dentro do jogo e para você não ter que criar várias coisas. Vamos supor que temos, por exemplo, um jogo de RPG e temos o inventário do jogador. Para não termos que fazer uma variável para cada item, vamos supor, item 1, daí, sei lá, uma espada. Item 2, uma poção. Item 3, um escudo. Para não termos que declarar uma variável sempre que quisermos adicionar algo que está no mesmo escopo, no mesmo contexto que outras variáveis, nós podemos utilizar os arrays. Os arrays, eles são definidos desta forma. Nós damos um nome para o nosso array, nesse caso eu vou chamar apenas de item, e nós abrimos e fechamos colchetes. Dessa forma, nós estamos com um array. Agora estamos com um array no nosso código, né? E um array, ele é uma lista, então para você poder declarar alguma coisa na lista, você tem que, entre os colchetes, identificar a posição do que você quer declarar, de qual variável você quer declarar. Você tem infinitas posições aqui, só que todas têm que começar de 0 e tem que ser um número positivo, mas nós podemos colocar infinitas variáveis aqui dentro. Porém, o Game Maker e toda outra linguagem de programação sempre começa a contar do zero. Então, vamos supor, uma variável do tipo array que possui 5 entradas, ele vai começar do 0 e vai até o 4. Então, dessa forma, nós colocamos um 0 aqui dentro. Isso aqui, o 0, é para nos referenciar a primeira posição da lista. E nós podemos colocar agora a espada. Daí, desta forma, também podemos colocar a nossa poção, apenas colocando 1 aqui, para nos referenciar a segunda posição, nossa poção. Podemos colocar também aqui 2, o nosso escudo, e assim por diante. Também tem uma outra forma de declarar, se você quer declarar tudo de uma vez, você pode fazer desta forma. Você declara a variável sem colchetes e você coloca os valores dentro de um colchetes desta forma, depois do símbolo de igual. Então, aqui nós temos uma espada, todos os valores separados por uma vírgula, temos uma poção e temos um escudo. Desta forma, nós acabamos de declarar um array. Este array ele vai ter a posição de valor 0 sendo a primeira, ou seja, espada é a mesma coisa que o nosso item 0. Então, se colocarmos o jogo para show message, para mostrar na tela o valor do item, a primeira posição do array item, quando dermos play, temos aqui espada. E desta forma também, dentro do colchetes, você pode utilizar variáveis. Ou seja, se eu quiser que... Eu vou trocar o nome desse para itens, para ser a nossa lista de itens. Se eu quero que o item de referência seja da primeira posição, declaro uma variável item igual a 0, eu posso agora colocar ela aqui dentro. Então, primeiramente, na hora do jogo executar esse código de mostrar a mensagem, ele primeiro vai detectar qual é o valor de item para depois substituir o que está escrito aqui como item pelo seu valor. Ou seja, se item eu declarei como 0, na hora de ler o código, ele vai substituir o valor pelo valor da variável, ou seja, 0. Então, desta forma, nós podemos utilizar variáveis dentro de arrays para podermos referenciar alguma posição. E é por isso que arrays são extremamente poderosos na hora de você fazer o seu jogo. É muito recomendável você utilizar arrays, gente. É maravilhoso, assim. Mudou minha vida. Só que não é apenas de variáveis
declaração de variáveis e declaração de arrays que um jogo se faz. Boa parte do jogo nós iremos precisar das clássicas operações aritméticas, não é mesmo? Operações aritméticas, se você não sabe, né, pelo termo, basicamente as operações básicas da matemática, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas são as 4 operações aritméticas. E você pode realizar operações aritméticas com variáveis. Vamos fazer um exemplo aqui. Temos o nosso primeiro valor, que eu vou chamar de valor 1. Eu acho que eu vou utilizar um exemplo já em arrays, para já acostumar um pouco vocês. O nosso primeiro valor vai ser 1. E eu quero que o nosso segundo valor seja 1 também. Eu quero que o nosso segundo valor seja 2. Se eu quiser, eu posso... Vou colocar um show message aqui para mostrar na tela. Eu posso fazer com que ele mostre valor 0 mais valor 1. Ou seja, ele vai somar o valor dessas duas variáveis e ele vai retornar aqui no show message. Então, se eu der play, aqui temos valor 0 mais valor 1. 1 mais 2, 3. E, da mesma forma, nós podemos também subtrair 1 menos 2, ele deve retornar para nós menos 1. Aqui temos menos 1. Podemos também multiplicar. Multiplicação ele é usada com o símbolo de asterisco. Aqui temos 1 vezes 2, 2. E também temos divisão, que é utilizando do símbolo de barra. Então, deve retornar 0,5. Temos aqui 0,5. Porém, tem uma coisa também nas linguagens de programação que entram nesse contexto de operações aritméticas, que é o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem ele vai retornar o resto da divisão desses dois valores. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar o primeiro valor como 10 e o segundo como 3. 10 não é divisível por 3. Deixa eu puxar aqui a calculadora. Aqui temos, 10 não é divisível por 3. Não dá um número exato. Então, ele vai sobrar um resto. E o que o símbolo de porcentagem ele vai fazer vai ser retornar qual é o resto da divisão. Ou seja, 10 dividido por 3, como não é exato, ele vai pegar qual número antes do 10 é divisível por 3. Ou seja, 9. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 10 menos 9 é igual a 1. Então, a porcentagem, ao colocar o primeiro valor como 10 e o 3, e o segundo como 3, a porcentagem deve retornar para nós 1, que é o resto da divisão de 10 por 3. Temos aqui 1. E assim, nós temos as operações aritméticas com variáveis na hora de retornarmos algo, na hora de utilizarmos essas variáveis. Porém, nós podemos mudar o valor das variáveis como a gente quiser dentro do código, sem precisar utilizar apenas quando formos, de fato, utilizar a variável. Então, vamos supor, temos o nosso valor aqui, nosso valor vai ser 1, e eu quero adicionar 2 a esse valor. Então, nós escrevemos valor mais igual a 2. É assim que você faz uma operação aritmética com uma variável dentro do código. Ou seja, declaramos o nosso valor como 1 e depois nós adicionamos 2 a essa variável. Então, ele vai criar a variável, vai adicionar 2 e depois ele vai retornar para nós o novo valor dessa variável. E temos aqui 3. 1 mais 2 igual a 3. E isso muda o valor da variável. Então, ou seja, vamos fazer outra variável aqui, que o valor dela vai ser 1 também. Isso aí também é algo que eu esqueci de avisar para vocês. O código, ele sempre é lido da primeira linha até a última, ou seja, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, ele vai primeiro executar essa linha, depois ele vai executar essa, depois essa, ele vai fazendo um de cada vez. Então, aqui nesse código que eu escrevi, primeiro ele vai declarar uma variável, depois ele vai adicionar 2 a ela, ele vai criar uma segunda variável e vai retornar o valor da nossa primeira variável mais a segunda. Se tudo der certo, nós teremos 4. E temos aqui 4. 1 mais 2 ficou 3. Daí, aqui dentro, 3 mais 1 igual a 4. E, da mesma forma, você pode realizar as demais operações aritméticas utilizando do igual, colocando o símbolo correspondente atrás do igual. Então, podemos fazer
valor menos igual a 2, valor vezes igual a 2 e dividido igual a 2. Desta forma, nós podemos mudar o valor das nossas variáveis dentro do código, assim como também podemos utilizar apenas o igual se quisermos colocar um valor exato para ela. Então, se quisermos mudar o valor por um outro valor mais específico, nós podemos utilizar apenas o igual, que não tem problema. E feito isso, temos ainda um outro tipo de valor que podemos atribuir para as variáveis, que são os valores booleanos. Eles não são nada mais nada menos que declarações de verdadeiro ou falso. Ou seja, vamos supor que o nosso jogador tem uma vida e enquanto a vida dele estiver cheia, ele está vivo. E para o jogo saber que ele está vivo, nós criamos uma variável chamada vivo. E para declararmos que vivo é verdadeiro, nós escrevemos vivo igual a true. True sendo verdadeiro em inglês. Ou seja, vivo igual a true, nosso personagem está vivo. Ou também podemos escrever vivo igual a false, se ele não estiver vivo. E esses são os dois valores booleanos que nós utilizamos. E para que servem os valores booleanos? Os valores booleanos, eles servem para quando formos fazer quando nós formos utilizar de estruturas de controle de fluxo. Eu falando assim parece ser um nome extremamente complicado, né? Mas vocês vão ver que é coisa tranquila. O que são essas estruturas de controle de fluxo? É muito simples. São estruturas de se, senão, enquanto, switch e repita. Eu vou colocar um comentário aqui para explicar em português, né? Aqui é se, senão, enquanto. Aqui switch é switch, né? E repetir. Na próxima aula, eu vou aprofundar melhor no que é cada um, mas eu só vou explicar para vocês que esses três primeiros argumentos, se, senão e enquanto, eles só funcionam se eles recebem um valor booleano. E um valor booleano ele não necessariamente precisa ser declarado como true ou false. Você não precisa necessariamente escrever true ou false. Se formos fazer de uma forma mais dinâmica, nós podemos dizer que nosso jogador tem 5 vidas. Ele vai estar vivo se nossas vidas forem maior do que 0. Desta forma, nós acabamos de declarar um valor booleano a partir da checagem de uma outra variável. Então, vamos colocar um show message de novo para demonstrarmos. Nossas vidas são maiores do que 0 agora. Então, vidas maior que 0, vidas maior que 0 é igual a true. Então, na hora de formos consultar a variável vivo, ela deve retornar que nosso jogador está vivo. Opa, desculpa, eu acabei cometendo um erro aqui, eu esqueci de colocar um S aqui. Pronto. Vidas é igual a 5. Pronto, corrigi aqui. Então, continuando de onde paramos, né? Vidas é maior que 5. Nosso jogo agora ele vai checar se vidas é maior do que 0 e se isso for verdadeiro, ele vai atribuir ao valor de vivo como verdadeiro. Caso contrário, ele vai declarar como falso. Então, aqui, nossas vidas são maiores do que 0, então vivo é igual a verdadeiro. Aqui no GameMaker também no GameMaker, em certas ocasiões, true ou false é a mesma coisa que 0 e 1, tá? Então, eu sei que pode confundir um pouco, mas isso aqui é verdadeiro. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Então, aqui, agora, né, se nossas vidas forem igual a 0, nosso personagem não deve estar vivo. Porque vivo só é verdadeiro se nossas vidas forem maiores do que 0. Então, dessa forma, vivo não é verdadeiro. Falso é igual a 0, verdadeiro igual a 1. E essa foi a aula de hoje. Essa foi a aula desse vídeo. Foi um pouco curtinha, mas foi mais para demonstrar os diferentes valores e operações que vocês podem fazer com as variáveis. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre as estruturas de controle de fluxo. E daí, aí sim, nós vamos começar a já colocar a mão na massa para conseguir fazer um código automatizado, iniciar, né, o nosso processo de criação do nosso joguinho, beleza? A partir da próxima aula, vocês vão ver que as coisas vão ficar mais palpáveis, assim. Agora foi só a parte mais técnica. E é isso. Documentação do GameMaker tá na descrição. Qualquer dúvida, os comentários estão aí, podem perguntar qualquer coisa. Quando eu estiver disponível, eu sempre irei responder vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.